noite, meus queridos companheiros, boa noite, Valdete, Lela Lovato, boa noite, Adriana, Wanda Dantas, Edivaldo Dantas, Andréia Dantas também, boa noite, Nedisan, boa noite, Marilza Abreu, boa noite, Filomena, sejam bem-vindos, olá, Cecília e Reinaldo, boa noite, José Ricardo, boa noite também, Joana Bandeira, boa noite, Anitta e Clarindo, olá, Celeida, boa noite, seja bem-vinda, também Dona Luzia, com certeza, Filomena, sentimos sua falta. Mariângela, boa noite. Olá, Ney, boa noite para você, Flávia, para Lorena, Vinícius. Sou Luiz Alberto, boa noite também, Isaura. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite. A gente imagina, viu, Filomena? A gente imagina. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também, Maria Senhora. Boa noite também para o Neida Alves. Pois é, seu Antônio Onofre. Falei, eu vou deixar para cumprimentá-lo na hora da nossa live. Hoje é aniversário do seu Antônio Onofre, né? Muita paz, muitas bênçãos, que a espiritualidade possa oferecer e te dar para você cada vez mais muita paz, tranquilidade, felicidades, viu? Que Jesus esteja sempre contigo e receba aí o nosso abraço carinhoso. Olá, Wagner, boa noite também, Luísa Nalim. Marinha, boa noite também, seja bem-vinda. Leonor e Eliane, boa noite para vocês. Ana Leopoldina, boa noite também. Aninha e Adriano Borges. Vamos então nos prepararmos para fazermos a nossa prece, para pedirmos a permissão à espiritualidade, para iniciar, para estar conosco e para iniciarmos, né, as nossas reflexões de hoje. Senhor Antônio Pazotto, boa noite também para o senhor, seja muito bem-vindo. Jossanã, boa noite, Luciene Naves. Pronto. Olá, Cris Queiroz, boa noite também, Célia, boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano, Dina Faria, boa noite. A Dina também tem um tempinho que a gente não se cumprimenta aqui, seja muito bem-vinda. Olá, Arlete, boa noite. Gente, então convido todos vocês agora nesse instante a parar aí por alguns segundos, alguns minutos, exatamente para uma reflexão bem profunda e inicial, em especial para nós nos conectarmos com tudo aquilo que é belo, com tudo aquilo que é bom, e principalmente com o nosso Mestre amado e querido Jesus, a fim de que, inicialmente, com esses momentos de concentração, com esses momentos de oração, eliminemos toda e qualquer tipo de vibração que não nos serve neste momento. É como se nós estivéssemos nos aplicando um autopasse, eliminando e retirando tudo aquilo que não mais nos pertence e abrindo o campo
para as energias e vibrações que acrescentarão, sobretudo nesses instantes, aliadas ao conhecimento, facilitando assim o nosso processo de fortalecimento. É o momento de nós deixarmos para trás, eliminarmos fluidos, energias que dizem respeito ao passado, aquele passo atrás, porque doravante já não somos mais os mesmos, já mudamos, já crescemos, e nós precisamos estar cada vez mais conscientes disso, melhorando o ambiente onde nos encontramos, elevando a nossa capacidade de percepção, sobretudo da inferioridade e da ignorância que nos cerca, para que miremos sempre no bem, para que miremos sempre na felicidade, na evolução, na própria perfeição. Mestre amado e querido Jesus, permita-nos nesse instante relembrar os seus ensinamentos, relembrar os ensinamentos e a codificação de Kardec e de toda a espiritualidade que trabalhou nesse processo e hoje ainda trabalha, para que nós, através dessa doutrina maravilhosa, consigamos compreender as leis que regem o universo e que são capazes de nos conduzir até o nosso Criador. Muita paz a todos, muita paz no seu próprio lar, que Jesus efetivamente se faça presente e que cada um de nós possamos perceber e sentir a sua presença, hoje e sempre. Graças a Deus. Gisela Goulart, boa noite também. Com certeza, Wagner, orações para todos eles. Gente, vamos dar então sequência às nossas reflexões. Deixar o nosso boa noite aqui para as pessoas que irão nos acompanhar depois, né, Dona Neuza, sempre aqui com muito carinho, e a gente faz questão sim de cumprimentar todos vocês. Olá, Simone Cordeiro, boa noite. Creio que é uma das primeiras vezes que eu vejo pelo menos o seu nome aqui. Seja muito bem-vinda a esse nosso grupo. Marcela Duarte, boa noite também, querida, um abraço. Olá, Célio Melo, boa noite também para você. E para todos os que estão aqui, que a gente ainda não conseguiu ver e identificar, sintam-se abraçados, tá? Por toda esta equipe, sintam-se abraçados pela própria espiritualidade, para que nós consigamos. Aliás, o nosso tema de hoje diz respeito a esta egrégora ou a este ente coletivo, como diz Kardec, que se forma a partir do momento que nós nos reunimos para, buscando objetivos comuns, nos reunimos para atrair a atenção, atrair o carinho, atrair a própria espiritualidade, né? Selma Edinho, boa noite também, Natália Silva, seja muito bem-vinda. Quando nós trabalhamos para esse processo, né, Edna Bueno, de atrair, trazer para o nosso convívio, né, como a Filomena acabou de colocar, a gente forma sim uma egrégora, e Kardec vai trabalhar esse tema. E é um tema bem interessante, apesar de que não é nada assim diferente do que muitos de nós já estamos acostumados. Nós já estamos falando sobre este assunto. Até há poucos dias nós citamos aqui de uma simples festa, onde nós vamos participar. Aquela energia, aquela egrégora, este ente coletivo que se forma, é exatamente isso que Kardec está falando aqui. Mas a gente já chega lá. Vamos fazer a sequência, porque nós paramos falando um pouquinho das reuniões de uma forma bem genérica, e Kardec chama atenção para as reuniões de estudo. Sim, neste item ele vai falar, sobretudo chamando a atenção para os próprios médiuns. Ô Wagner, fica tranquilo, muita paz,
siga lá as suas tarefas, as suas atividades, mas com muito carinho. Valdete, eu tive sim contato com ela há poucos dias, tá? Com a Adaí. Ela e o marido estão passando por uns momentos assim meio difíceis, mas segundo ela tá tudo sob controle, tá? Mais alguma coisa assim eu trago para vocês, pode deixar, ok? Principalmente na próxima segunda eu trago notícias mais fresquinhas do final de semana sobre a nossa companheira Adaí. Então, Kardec estava falando das reuniões e os médiuns precisam, como diz o codificador, começar a trabalhar para entender essa doutrina, que é aquela doutrina que disciplina o exercício da mediunidade, né, Rosali? Boa noite, seja bem-vinda. Disciplina o exercício da mediunidade. E ele vai falar dessas reuniões de estudo. Gente, todos nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos das nossas limitações e nós sabemos também que estamos falando de uma doutrina nova que surgiu justamente naquela época, né? Que bom, Marinha, mas nós continuamos aqui com as nossas vibrações e as nossas orações por ele, tenho certeza disso. Então, Kardec vai falar assim, olha, os médiuns vão participar de reuniões, mas, em especial, os médiuns, e lembram, a gente classificou os médiuns de efeitos inteligentes e os médiuns de efeitos físicos, manifestações físicas. E principalmente, os médiuns de manifestações físicas, muitas das vezes, eles nem sabem como eles auxiliam na produção dos fenômenos, né, Cidinha, boa noite. Doam a energia, doam o ectoplasma e muitas das vezes não sabem. É claro que se ele tiver conhecimento, ele vai ampliar a sua capacidade de doar e doar realmente mais energias e mais vibrações para que os fenômenos sejam ou estejam cada vez mais próximos daquilo que seja o ideal e perfeito. Mas em especial os médiuns de manifestações inteligentes, esses contribuem diretamente com os fenômenos. E aí Kardec fala, principalmente para esses, as reuniões de estudo onde ele vai buscar as informações sobre o processo mediúnico propriamente dito, são de extrema importância para ele. Só que é o seguinte, né, Maria das Dores, boa noite, há aquela necessidade do médium, primeiramente, eliminar todo e qualquer tipo de preconceito. Gente, nós percebemos hoje o que Kardec percebeu naquela época e que ele colocou aqui no livro dos médiuns, nós percebemos hoje, sobretudo nós que frequentamos alguma casa espírita, algum grupo espírita, alguma sociedade espírita. Nós identificamos uma dificuldade muito grande dos médiuns se colocarem à disposição para estudar, para aprender. Muitos simplesmente acham que por serem portadores de uma predisposição orgânica, eles não precisam fazer mais nada, nenhum tipo de contribuição para a melhoria, o aperfeiçoamento do seu auxílio num processo de comunicação entre os dois planos da vida. Então, muitos médiuns, como diz Kardec, chegam e se colocam na condição de seres infalíveis. Não, mas é a espiritualidade que age, não, mas é o meu guia e tal. E a pessoa não procura estudar, não procura aprender, não procura conhecer. E aí Kardec fala, todas essas pessoas que se julgam infalíveis, todos esses médiuns que acham que eles não precisam aprender mais nada, eles não precisam estudar, eles estão correndo um sério risco de serem vítimas da obsessão. E não é vítimas apenas de uma obsessão simples. Muitos correm o risco de ser vítimas de uma fascinação. E é exatamente isso que os espíritos esperam. É essa oportunidade que os zombeteiros, que os inferiores, de uma forma geral, aguardam para manipular e principalmente utilizar daquele medianeiro com todas as suas energias para a satisfação dos seus próprios interesses, né, Adriana Valério, boa noite, seja bem-vinda. O médium, ou as pessoas de uma forma geral, elas possuem uma dificuldade muito grande de estudar.
Olha, pesquisem. Vejam o índice de pessoas que frequentam escolas, depois o índice de pessoas que frequentam escolas no ensino fundamental, o índice de pessoas que frequentam a escola no ensino médio e depois no curso superior. Vejam, cada nível que nós vamos elevando vai diminuindo o número de pessoas. Porque o estudo não é, ou parece que ele não faz parte da cultura da humanidade. E dentro da doutrina espírita é a mesma coisa. Parece que não faz parte da nossa cultura. E aí nós não precisamos estudar. E muitos médiuns pensam assim. Só que é o estudo que vai nos proporcionar, gente, aquelas condições para você entender como funcionam todos os fenômenos e principalmente como que funciona o mundo invisível à nossa volta. Ora, nós não estamos falando aqui nas reuniões de terça e quinta sobre o anjo da guarda, espírito protetor, e o que a gente viu nos últimos questionamentos? A espiritualidade falando para Kardec que nós atraímos os seres de acordo com as nossas vibrações. E vejam, se nós estamos participando de uma reunião, quem que nós estamos convidando para participar da reunião? Todos aqueles seres que estão à nossa volta. Então, Kardec já fala, ó, primeiro, procure estudar, procure conhecer, para que você seja um bom, não vou dizer um perfeito não, mas para que você seja pelo menos um bom medianeiro. Depois, as reuniões, sim, você como desenvolvendo esta vontade de ser bom, automaticamente você vai atrair para você espíritos que pensam e comungam do mesmo objetivo. Aí sim, nós vamos para as reuniões. E o que vai acontecer com essas reuniões? Kardec diz, as reuniões de acordo com cada um dos participantes. As reuniões, de acordo com cada um dos participantes, vai montar um ente coletivo ou uma egrégora, né, Helena Coelho, boa noite. E essa egrégora vai emitir, por sua vez, as energias de acordo com as emissões das energias e vibrações dos seus participantes. Então, ora, reuniões sérias só serão obtidas com pessoas sérias. E quando a gente fala em reuniões com a assistência da espiritualidade, nós temos que indagar como estão os meus pensamentos, como está a minha energia, como está a minha vibração. Para quê? Para que ali naquela reunião eu venha a somar com outros que estão pensando como eu, para nós atingirmos o nosso objetivo. A gente sabe que, falando de mediunidade, a maioria dos médiuns preferem as reuniões fenomênicas. Gente, quantas pessoas eu já vi? Ah, eu adoro participar desse tipo de reunião, adoro participar. Aí você fala assim, nós vamos estudar, ou vai ter uma palestra. As pessoas somem, as pessoas desaparecem. Por quê? Será que é porque não está faltando um pouquinho, como diz Kardec, dessa seriedade para nós identificarmos nos objetivos da própria doutrina aqueles objetivos pessoais e particulares nossos, exatamente que vai nos proporcionar um crescimento e uma evolução? Este é o ponto que ele coloca. E interessante, porque a gente acha, aliás, muitas pessoas acham, sobretudo médiuns, que numa reunião mediúnica, numa reunião numa casa espírita, numa reunião numa igreja, num culto, numa missa, o ambiente já é e está protegido e que nós não precisamos fazer nada. Muito pelo contrário, eu posso chegar lá carregado de energias negativas. Não gosto muito dessa expressão não, mas eu chego carregado de energias negativas e saio de lá muito bem. Porque o local por si só é um local abençoado e ali
Gente, não é bem assim. Não é bem assim, por quê? Porque nós levamos conosco todas essas energias e nós levamos todas as companhias. Sim, eu vou concordar com vocês numa parte. Às vezes nós chegamos mal numa igreja para assistir uma missa, para assistir um culto, para assistir uma palestra, alguma coisa. A gente chega com uma vibração e a gente sai com uma outra vibração diferente. Não resta dúvida. Mas imaginem como que estava aquele ente coletivo. Como é que estava a reunião de energia naquele ambiente onde você estava, daquela forma como você chegou. Tentem pensar e visualizar. E principalmente, tentem visualizar e descobrir o trabalho de todos esses espíritos superiores que estão ali naquela reunião, o trabalho que eles têm para tentar e equilibrar o ambiente para que as coisas funcionem como programado. Agora, se todos nós estamos envolvidos por esse desejo e esta vontade, se nós nos prepararmos para irmos a estas reuniões, vocês não fazem ideia da entidade que vai se formar, da egrégora que se forma e dos benefícios que são capazes de trazer. A gente não tem ideia. E a gente, para coisas convencionais, a gente sempre se prepara, né, gente? Negócio até de lembrar e fazer essa analogia, quando Jesus fala, né, da festa nupcial, que a pessoa tem que vestir as vestes nupciais e tal. Se vai para ir para o casamento, ninguém vai para o casamento vestido de qualquer jeito. Todo mundo escolhe a sua roupinha. Aliás, tem gente que tem que fazer roupa para determinadas cerimônias. Vai tudo prontinho, bonitinho, arrumadinho externamente. Mas e por que para ir participar de uma reunião a gente também não tem que fazer essa preparação? Lógico que a gente falando de um casamento, muita gente vai lá para poder vigiar como que cada um está vestido. Então eu preciso estar vestido da melhor forma possível, né? Porque aí quando os outros olharem para mim, eles vão ver, olha que vestido lindo, que roupa linda, que terno maravilhoso, que... É isso. Geralmente é um desfile de modas. Mas trazendo para a nossa realidade, para as nossas reuniões, estamos com a veste nupcial? Imagine, nós estamos falando em reuniões, em egrégora, falando em espíritos. Como que os espíritos estão nos enxergando? Nós, que estamos participando aqui desse momento, as pessoas que vão assistir depois, os espíritos estão olhando para vocês. Como é que eles estão vendo cada um de vocês? Cada um de nós, né? Claro, eu também estou nessa. Como que eles estão olhando? E o que eles estão vendo em nós? Aliás, gostaria até de fazer e chamar essa atenção para nós, para o nosso grupo. E Kardec chega a fazer esse comentário, né, deste ser coletivo. E esse ser coletivo vai ser cada vez mais forte, quanto mais homogêneo for os pensamentos e quanto mais em sintonia nós tivermos. Por isso, gente, quando nós estamos aqui reunidos, quando a gente vai fazer as nossas preces aqui nesse nosso grupo, e cada um de nós num lugar diferente, nós formamos também uma egrégora, nós formamos um ente coletivo. E se nós estamos todos unidos em um objetivo comum, a energia que é produzida por esse ente coletivo a gente não faz ideia. E ela vai realmente participar, ou melhor, ela vai ser distribuída para todos aqueles que precisarem. A Maninha acabou de falar aí, agradecendo as vibrações
feitas pelo seu irmão. Gente, vocês podem ter certeza que nós contribuímos sim de alguma forma, porque nós estamos aqui, ó, a Isaura coloca, essa vontade de participar, nós estamos com essa vontade de participar deste nosso grupo de estudo, e isso emite uma energia que forma essa egrégora, esse ente coletivo. É o que Kardec está explicando aqui para nós. Não é aquela coisinha assim, vamos nos reunir, a gente pega, reúne e tal. Não! Por isso a importância do estudo. Nós estamos, e veja, não somos somente nós encarnados. Os desencarnados também. Todos formamos essa egrégora, tá? Eu até aproveitei que a Isaura falou, ela até falou que ela tem até vontade de participar de uma casa espírita. Mas, Isaura, você participando de uma entidade como essa que nós estamos participando aqui, você está participando da mesma forma de uma casa espírita. O objetivo é o mesmo. Aliás, pode se sentir dentro de uma casa espírita com muita tranquilidade. Mas sempre estão chamando a atenção disso aqui, exatamente por conta do nosso tema e daquilo que o próprio codificador fala. Formamos esse ente coletivo e, de acordo com as nossas energias e vibrações, esse ente vai ser cada vez mais homogêneo e, podemos assim dizer, até perfeito para todos os objetivos que nós buscarmos. Pois é. Não, você pode ficar realmente muito feliz e muito tranquila. Por isso que muitos de vocês sempre estão aí dizendo, olha, eu não me sinto bem, eu fico esperando esse momento. Por quê? Porque participar de algo assim é realmente prazeroso. Não é só a questão do aprendizado, mas o aprendizado é aquele ponto de partida. É exatamente aquele, é o eixo através ou ao redor do qual nós participamos, nós compartilhamos, e isso dá um prazer e uma satisfação que não somente os ensinamentos, mas a energia que a gente vai recebendo. Tanto é que muitos já falam, opa, eu não espero, eu sinto até falta de a hora de chegar, tá na hora e vamos. Sabe aquela coisa assim? E muitos que não conseguem participar no dia, às vezes ficam até tristes e preocupados. Poxa, eu não participei. Mas por quê? Porque aquele ente coletivo que se forma, ele traz para todos nós essa energia, essa vibração. Mas é exatamente isso que Kardec fala aqui. Olha, a Marinha até está falando da própria questão da abertura, desde o começo, né? Parece que aquela oração de conexão, ela é importante. Sim, essa conexão é importante e a oração ela estabelece este liame entre nós. É o que Kardec está falando aqui, trazendo para nós a importância de tudo isso, a importância das reuniões. Então, veja, eu estou pegando aquilo que o Livro dos Médiuns fala e trazendo para o nosso dia a dia. Por isso que muita gente, pode trazer, pode colocar, pode confiar na espiritualidade. Vocês querem fazer oração por alguém? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos por quê? Porque aqui existe sim uma energia gostosa, uma energia diferente, né, Leívia? Boa noite, seja bem-vinda. Uma energia gostosa, diferente. Sebastião Ferreira também, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Gessé, Zélia e mais alguns que eu não cumprimentei. Sintam-se todos abraçados. A Celeida até ainda faz um comentário até interessante, né, Celeida? Realmente, imaginem do ponto de vista espiritual, pode ser sim um verdadeiro treinamento para a gente aprender a trabalhar com o nosso pensamento e não ficarmos presos a esses paradigmas antigos, conceituosos, de que para eu absorver alguma coisa eu tenho que estar ali naquele local. Não, eu posso estar distante para absorver, e não somente absorver, para eu participar, porque todos nós estamos doando um pouquinho de nós aqui. Por isso que é gostoso e prazeroso,
por mais que muitos não tenham esse conhecimento, nós, quando formamos esse ente coletivo que Kardec fala, e é o que ele desenvolve aqui, nós contribuímos com aquilo que nós somos, nós contribuímos com aquilo que nós temos, e nós também atraímos aquilo que os outros nos oferecem. Isso é que é a reunião. Esse é exatamente os objetivos que Kardec coloca quando ele trata desse assunto. Boa noite, Ercília Machado, seja bem-vinda. E aí, como São Antônio coloca, sem ainda falar que os estudos são de extrema importância. Claro, o aprendizado é fantástico, mas só a reunião em si, porque a gente está tocando nesse tópico, reunião, só a reunião em si, gente, ela é muito prazerosa. Ela é muito gostosa. Por quê? Porque é uma energia, é uma egrégora, é um ente coletivo onde nós doamos e ao mesmo tempo extraímos aquilo que nós precisamos. Por isso que eu falo que essa nossa família continue se sentindo, como a Marceleia colocou aí, fortalecida cada vez mais. E é claro, quanto mais nós vamos crescendo, quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos melhorando as nossas vibrações, mais gostoso e prazeroso vai ficando esse ente coletivo e esse nosso encontro. É isso que Kardec coloca aqui, que a gente gostaria que todos vocês conseguissem assimilar. E pudera todas as pessoas do planeta todo conseguir captar isso que nós estamos tentando aprender aqui com o próprio codificador. Então, importante, nos preparemos sempre e cada vez mais para participarmos de eventos como esses. Agora, veja que interessante, também é aqui neste ponto que o próprio Kardec fala, e aqui eu sempre já falei para vocês, compartilho com algumas pessoas, algumas informações, alguns feedbacks depois da nossa reunião, né? E principalmente quando sobra um tempinho, porque por conta dos compromissos a gente acaba não conseguindo conversar sempre. Mas, gente, Kardec faz até uma comparação aqui que eu achei fantástica. O nosso grupo, ele vai ficando cada vez mais coeso, cada vez mais forte, e a gente vai sentindo cada vez mais confiança, que fica muito fácil de nós falarmos e principalmente de captarmos a mensagem da própria espiritualidade. Fica muito mais fácil. E aí Kardec fala exatamente isso. Ó, é como se fosse falar em público. Se você fosse falar em público e olhasse para a assembleia e visse no olhar de todo mundo que você estava ali sendo recebido carinhosamente, que todos estão ali exatamente para te apoiar, você vai desenvolver o seu tema, o seu assunto com muita tranquilidade. Por quê? A egrégora, onde você doa, você também retira. Agora, se você estiver numa assembleia, se você estiver num lugar, numa reunião, numa sala de aula, onde a maioria das pessoas estão cada uma preocupada com uma coisa, e principalmente o orgulho lá em cima, querendo sobressair uns sobre os outros, você pode ter certeza que você vai ter uma grande dificuldade para falar ali para aquele público. Por quê? Porque o que você vai captar são olhares de críticas, ciúme, inveja, orgulho, e aquilo vai sendo difícil ser trabalhado para que você consiga falar. Kardec faz esse exemplo, faz essa analogia aqui. Então, às vezes sim, foi realmente gostoso. Edson, o assunto de hoje foi interessante, eu consegui. Por quê? Porque nós estamos todos conseguindo fazer com que a egrégora que envolve esse nosso encontro seja uma egrégora fantástica. E olha também nesse ponto, porque muitas pessoas já ouviram falar, né? Kardec fala que é preferível muitas casas pequenas do que uma grande. Porque aqui ele vai falar isso. Ele vai falar o seguinte: olha, gente, grupos menores têm mais facilidade para as pessoas se interagirem, confiarem umas nas outras e não deixar nenhum tipo de sentimento ou paixão humana atrapalhar. Ao passo que grupos muito numerosos, cada um chega às vezes de uma forma diferente,
né, com um pensamento diferente, com problemas, dificuldades, e pode dificultar a formação desta egrégora, ou pode, vamos assim dizer, rachar um pouquinho desse ente coletivo. É nesse ponto aqui, falando das reuniões, que Kardec coloca. Então, se alguém falar assim, Kardec diz que prefere um monte de casa pequena do que uma grande. Então você busca aqui no livro dos médiuns, na parte das reuniões, porque é exatamente ali que ele está falando. Mas ele quer dizer o quê? Ele está querendo dizer que a questão é da pessoa e do envolvimento que ela tem nessa reunião e nesse ente coletivo. É claro que isso não é uma regra. Imagine se você tem, aí eu falo por nós, quantas pessoas estão aqui participando conosco? Quantas pessoas fazem parte desta egrégora? Não são poucas, são várias. E nós não deixamos a nossa peteca cair. Por quê? Porque nós continuamos firmes no nosso objetivo. Tá? Então, eu posso ter sim uma casa grande, mas se todo mundo tiver envolvido no mesmo objetivo, nossa, vocês imaginam que ente coletivo vai ser aquele? Mas é claro que o codificador coloca, com menos pessoas, as pessoas mais amigas, mais simpáticas umas com as outras, mais sintonizadas, vai ficar mais fácil de trabalhar ou de fazer, né, esta egrégora. E para finalizar esse ponto, porque no próximo encontro a gente vai falar das sociedades, né? Porque é das reuniões e das sociedades. Para fecharmos este ponto, Kardec fala de duas coisas importantes: da regularidade. Regularidade da presença das pessoas e da regularidade dos horários. Por quê? Gente, uma pessoa que falta neste elo, pode ter certeza que a egrégora vai diminuir a intensidade das energias que ela produz. Tá? Mas vejam, tem grupos, e eu posso falar aqui do nosso, que às vezes a pessoa não participa aqui, ela não está hoje, mas de onde ela estiver, ela manda a sua energia, ela fica com o pensamento voltado e ligado aqui. Ou seja, deixou de fazer parte da egrégora? Não, não deixou. Ela está fazendo parte. Ela pode não estar presente, ela pode não estar aqui ouvindo, mas as informações, melhor, as energias e vibrações, elas estão sendo encaminhadas e direcionadas. Porque ela já acostumou aquela regularidade dela, da sua participação, aquele horário. E aí, é claro, Kardec vai colocar aqui também, né, essa questão da regularidade do horário para a espiritualidade. Gente, os espíritos têm seus compromissos. Se a cada dia eu me reúno num horário diferente com todos vocês, e os espíritos que precisam estar aqui, como é que eles fazem? Poxa, hoje é num horário, amanhã é no outro. E as tarefas e atividades deles? Então, Kardec fala também desta regularidade. Para quê? Para que essa egrégora seja e se mantenha realmente muito forte e vibrante. Ok? Isso é exatamente o que nós tínhamos preparado e separado para hoje. Só avisando aqui a todos vocês, eu sei que muitos participam. Esse final de semana nós vamos ter uma live aqui, né, na página da AME, com o nosso companheiro Celino, que vai falar do livro, né, que ele escreveu. Como sempre, né, essas lives são interessantes. Aí depois, qualquer coisa, eu mando também o convite para vocês. Mas eu tenho certeza que quase todos vocês que acompanham a página já viram aí essa programação. Mais uma vez eu agradeço a vocês pelo carinho, pela participação, tá? E tenha certeza, né, viu? Essa egrégora que está aqui, ela é uma egrégora muito forte. Confiem nela, confiem na espiritualidade, confiem uns nos outros e confiem principalmente em vocês mesmos. Muita paz, um excelente final de semana. Sintam a presença maravilhosa do Cristo. Que assim seja.